Olá, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de terapia intensiva. Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso sistema cardíaco, tá? E o que mais que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre vários equipamentos e dispositivos utilizados nesse sistema. Até hoje nós aprendemos um pouquinho, né, sobre terapia intensiva. Fomos passadas várias atividades, então a gente já tem aí 5 atividades em cada aula, né? 5 atividades. Vocês já têm 5 atividades que foram enviadas para vocês nesse final da aula. Como está funcionando essas atividades? Surgiram dúvidas. As atividades, elas vão ser enviadas para mim, né? Pode ser por e-mail, pode ser entregue na escola, pelo WhatsApp. Essas atividades do final da aula, né? A atividade aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5. Eu já recolhi até a aula 3, já peguei todas as atividades. Então, essas vão ser contabilizadas já. E aulas 5 e 6, 4 e 5 eu tô recebendo, a 6 eu vou passar hoje. O que eu preciso que vocês saibam? Essas atividades, elas são avaliativas, no sentido de eu ver o andamento da disciplina mesmo, tá? Vale ponto? Sim, vale ponto. Outra coisa, ela conta a frequência, tá? Como que eu vou avaliar quem assistiu minha aula e quem não assistiu? Quem tá fazendo as atividades, tá bom? Então a gente precisa ter esse controle também de frequência, porque afinal de contas, no final do semestre, vocês vão receber uma nota e daqui a pouquinho vocês vão estar lá no mercado de trabalho atuando como enfermeiros, tá? É um curso bom que vocês escolheram, eu acho um curso excelente, né? Tanto que eu sou enfermeira, mas é um curso difícil, tá? Eu tenho recebido alguns alunos falando que a disciplina é difícil, realmente a disciplina ela é difícil, tá? A enfermagem é um curso difícil. São muitos nomes técnicos que a gente precisa saber, porque na hora de atender um paciente em unidade intensiva, a gente tem que estar com esse conhecimento lá na ponta da língua, tá bom? E eu avalio então essas atividades, tá? Quem não entregou, para entregar, pode entregar para contar a presença e a gente conversa sobre avaliação, tá? Porque teve um prazo e eu tenho sempre avisado esse prazo aqui nas aulas. E o estudo de caso, ele ficou pro dia 28, tá? O estudo de caso é só um estudo de caso, que é mais questões, né, em relação à atividade. Se não entendeu, pode me perguntar. Eu expliquei ele, né, na aula, que eu passei ele 2 aulas atrás, então já tem 15 dias. Então eu preciso desse estudo de caso dia 28. Ana, se eu não entregar o estudo de caso, vai ficar sem os pontos. Ele não vale frequência, ele vale ponto apenas, tá? As atividades por aula vale ponto e frequência. Ele só vale ponto, tá bom? E lembra que ele vale 10 pontos. E aí eu não vou aceitar ele fora do prazo, nem com metade dos pontos. Por quê? Porque vocês tiveram um prazo maior para fazer. Eu estou disponível, quem tiver dúvidas pode me perguntar, não tem problema. Eu sempre tento esclarecer as dúvidas rapidinho para vocês e atendo todo mundo. E eu não tenho recebido muitas dúvidas. Então, para mim, então tá tudo certo, né? Então, bom. Então, vamos falar um pouquinho hoje da nossa aula. Novamente, se tiver dúvida, me manda mensagem que a gente vai esclarecendo aí para dar andamento à nossa vida. Falando um pouquinho hoje, nós vamos falar do nosso sistema cardíaco. O que é o sistema cardíaco? Né? É o sistema circulatório. Ele tem o coração, é o nosso órgão fundamental e ele é responsável, né, por fazer o quê? A circulação do nosso sangue pelo corpo, tá? E aí esse sangue, ele vai levar nutrientes e oxigênio. Qualquer alteração nesse sistema pode levar a alterações em outros sistemas. Pode levar a alteração renal, né, no sistema renal. Pode levar a alteração no sistema respiratório, sistema pulmonar, tá? E a gente precisa, na terapia intensiva, garantir o seu bom funcionamento. Por quê? Para evitar novas complicações. Evitar que o paciente evolua para um quadro pulmonar ou evoluir, né, para um quadro cardíaco mais complexo, como parada cardíaca. Então, a gente vai buscar manter o funcionamento desse sistema adequado. Mas como, né? A gente falou em algumas aulas atrás sobre as arritmias. A gente sabe que acontece arritmias. E aí? O
que vai acontecer? A gente tem uma arritmia, um mau funcionamento cardíaco, um batimento cardíaco inadequado. A gente vai usar os marca-passos. E o marca-passo, eu já cheguei até a citar alguns para vocês, a gente tem vários tipos. A gente tem quais tipos? O marca-passo artificial, né, que ele é um dispositivo eletrônico. Esse dispositivo, ele emite, né, um estímulo cardíaco, determinando a despolarização e, consequentemente, a contração do músculo cardíaco. Tá? O miocárdio é o nosso músculo cardíaco. Então, o que ele faz? Ele lança, quando eu falei lá na aula de eletrocardiograma, lembra que eu falei que a gente tem um estímulo elétrico, e esse estímulo lança, passa pelo feixe de His, dispara para o coração, mantendo a contrabilidade. Então, o coração continua contraindo. Esse marca-passo artificial ele vai ser indicado quando? Ele vai ser indicado quando o paciente apresentar qualquer distúrbio no ritmo cardíaco e que vai poder, né, realizar um procedimento temporário ou até mesmo definitivo, tá? Normalmente o marca-passo artificial, na maioria dos casos, ele vai ser aí um procedimento temporário, mas pode ser definitivo, ele vai ficar com ele por um tempo prolongado e depois, se necessário, faz a inserção de um marca-passo inteiro, tá bom? Como que é o marca-passo temporário, né? Olha só, aqui na imagem, a gente vê que ele tem um ponto de inserção, ó. Aí esse ponto de inserção normalmente é aqui, na região da subclávia, onde vai acessar a minha veia, tá? Aí vai acessar a veia por cima e entrar até chegar ao coração. É empregado esse marca-passo em condições de emergência, ou seja, o paciente precisa e não tem tempo suficiente para fazer uma cirurgia cardíaca, tá? Ele tem que ser rápido. Então, uma emergência e medidas profiláticas para reverter, né, o ritmo parasinusal ou implante de marca-passo definitivo. Ele pode ser, então, usado antes de colocar um marca-passo definitivo, como eu disse anteriormente. Então, aqui, esse dispositivo ele vai ficar com essa parte elétrica aqui fora do corpo, né? É aqui onde é gerada a onda elétrica, que passa por esses fios e vai entrar e fazer o estímulo cardíaco, tá? Então, esse dispositivo ele está dentro do coração, com essa parte externa aqui, que é onde é gerado o meu impulso elétrico. Ana, quanto tempo o paciente pode ficar com ele? N tempos, não temos um tempo. É um dispositivo comum aí no nosso dia a dia de unidade de terapia intensiva, tá? Ali no CTI a gente vai ter muitos pacientes que são cardíacos, tá? Não são todos os pacientes, a gente tá falando de paciente cardíaco. O paciente cardíaco ele vai estar com esse dispositivo. O que é importante a gente lembrar? Aqui, ó, onde é feita a inserção, né, do catéter, a gente tem que estar atento, por quê? Porque é um ponto de infecção, tá no acesso central, tá direto do coração. Então, a gente tem medidas de curativo, manter esse equipamento aqui o tempo todo recarregado, ele não pode ser descarregado, né, ele tem bateria com duração longa, mas a gente precisa verificar os cabos conectados adequadamente, tá? Basicamente é isso. Aqui, ó, no corpo a gente vê que ele tem um cinto. Quer dizer que o paciente não pode ir para casa? Alguns pacientes vão para casa com esse dispositivo. Ele tem o cinto, ó, e aí ele passa e fica fixado. O paciente não vai poder ficar circulando, indo para festa, passeando, né? Esse paciente vai manter o repouso até que possa ser avaliado se vai ou não precisar de uma conversão para o marca-passo definitivo. Mas o marca-passo temporário, ele limita as condições do paciente, mas ele reverte, né, condições de emergência, condições mais graves. Já o marca-passo definitivo, né, aqui na imagem a gente consegue ver, ó, ele fica implantado subcutâneo com os dispositivos dentro do coração. Ele é empregado, né, no caso de bloqueio atrioventricular, o BAV. A gente falou dele lá atrás, na aula de eletrocardiograma. Então, ele tem o segundo grau, motriz 2, e o BAV de terceiro grau, que é quando você tem uma ausência completa de condução atrioventricular. Ou seja, você não tem a condução da onda elétrica do coração, não passa do átrio para o ventrículo, ela fica restrita ali no átrio, que é onde a gente tem o nódulo sinusal. Lembra do nódulo sinusal? A gente falou também na aula de eletrocardiograma, é onde ocorre o impulso elétrico e ele não passa. E a gente também tem a doença do nó sinusal, né? Nó ou nódulo é a mesma coisa, tá bom? Nó sinusal ou nódulo sinusal é sinônimo.
Geralmente ela evolui, né, para BAV de terceiro grau. O que é uma BAV? É um bloqueio atrioventricular. BAV, bloqueio atrioventricular. Tá? E aí o paciente tem uma bradicardia sinusal. Tudo isso são distúrbios elétricos, né, no coração. E o que a gente precisa estar atento aqui? A gente tem que estar atento à questão da necessidade desse marca-passo. O que acontece então? A gente não tem uma condução elétrica adequada. Por isso é importante a inserção aí do marca-passo. Ou seja, o nó sinusal, né, onde vai ser gerado o impulso elétrico, ele falha. E aí o coração precisa de uma assistência que vai ser o marca-passo. Ana, colocou o marca-passo, está resolvido todos os meus problemas? O que vocês acham? Sim e não, tá? Tá resolvido o problema em partes. Como assim em partes? Você não vai ter mais que se preocupar com arritmias. Mentira, né? Se a gente falar isso, alguém fala, a pessoa tá com marca-passo, ela não tem mais que se preocupar com nenhuma arritmia. Não é bem assim que funciona, né? A gente tem que manter o bom funcionamento desse marca-passo. Lembra que a gente falou na aula, quando falamos sobre as arritmias? Quem tem marca-passo, ele tem que tomar cuidado com relação ao quê? Em lugares com alta tensão, então onde tem rede elétrica de alta tensão, que são aqueles fios elétricos que passam no poste, o mais alto que tem, a gente tem cabos bem grossos. A pessoa tem que evitar aquilo, evitar o manuseio de celular próximo ao coração, evitar também o uso de micro-ondas. Então, tudo que gera uma onda elétrica tem que ser evitado. Por quê? Porque ele pode interferir no funcionamento do marca-passo, tá? É uma vida limitada? Não tanto, né? Entre viver e ter que se limitar a alguma coisa, é bem melhor se limitar. Mas o que a gente precisa estar atento é que esse dispositivo, ele vai fazer o quê? Função elétrica do coração, mas ele é um dispositivo. Então, ele está sujeito a alterações do meio, né, do meio ambiente. Então, a gente tem que estar atento a isso, até mesmo para orientar o paciente. E é uma cirurgia cardíaca, né? Esse procedimento aqui já é uma cirurgia. E quais são os tipos de... Quando a gente fala definitivo, né, a gente tem, ou temporário, a gente tem vários dispositivos, né? A gente tem o marca-passo endocárdio. O que é um marca-passo endocárdio? Ele é colocado dentro do coração, podendo ser definitivo ou temporário. Aqui eu estou mostrando para vocês aquele que é colocado fora, ó, esse aqui, tá? Numa imagem, ó, como é colocado endocárdio. Então, ele tem o quê? Quando ele é temporário, o cateter é introduzido através de um acesso venoso até o ventrículo direito. Tá? Então, ele é introduzido nessa região, ó, até o meu ventrículo. Então, ele fica dentro do ventrículo direito. Esse é o temporário. Quando é o definitivo, o cavo é implantado, né, na câmara a ser estimulada e o gerador é implantado no subcutâneo. O que é no cavo? Dentro do coração, tá? Onde precisa ser estimulado. Átrio direito, ventrículo direito, ele vai ser implantado ali. Para quê? Para fazer a geração de onda. E o gerador, né, que é essa parte externa aqui, ó, ele vai ser implantado subcutâneo, ficando igualzinho esse aqui, ó. Aqui está o gerador subcutâneo e os caminhos que vão entrar aí dentro do meu coração, fazendo o estímulo, tá? Então, a diferença entre o temporário e o definitivo, basicamente, é o tipo de acesso, né? O venoso, o acesso venoso no temporário é feito e colocado o dispositivo lá dentro. Então, não tem um procedimento cirúrgico em si. Já o definitivo é feito um procedimento cirúrgico para colocar o implante, né, dentro do coração, então faz o acesso, e o gerador ficando aí na região subcutânea. Pode ser necessário trocar esse gerador? Pode, tá? Com anos. Isso não quer dizer que vai ocorrer em 15 dias, 20 dias, mês. Esse dispositivo ele consegue permanecer por anos. Tá? Esse dispositivo ele vai permanecer por anos dentro do coração. Então, a gente tem que estar atento a isso, tá? O tempo que tá ou não. Tá bom? E os tipos de marca-passo, que é o marca-passo epicárdio. O que é o marca-passo epicárdio? Tá? Ele é colocado aqui na região do epicárdio, do ápice do coração. Lembra da anatomia que o coração, o ápice é invertido? Né? O ápice é essa pontinha aqui, ó, ela é embaixo. Então, normalmente, a gente utiliza o marca-passo temporário, nesse caso, e é realizado através da punção subxifoide, aqui, ó.
Onde está o processo tifoide? Embaixo do externo. A gente tem um osso que chama osso externo. Embaixo dele, o processo tifoide. Então, faz a inserção aqui. Ou, em alguns casos, quando não é possível, através da punção subtifoide, é feita uma toracotomia. O que é isso? Abre o peito para fazer o implante desse tipo de marca-passo. Tá? Esse é um outro marca-passo, que é o marca-passo epicárdio. E a gente tem o transcutâneo, né? Ele não é invasivo. É um método de escolha para quando não há necessidade de fazer um procedimento invasivo no paciente. Então, ela é uma técnica não invasiva que implica nada mais, nada menos que a face, né, de os eletrodos. Fica um lado aqui próximo ao ápice do coração e outro do lado contrário, próximo ao externo, que esse é o osso externo. E aí você tem a face anterior e a face posterior e é colocado no coração do paciente. Quando for necessário, ele dispara uma onda, né, e faz a função do marca-passo. Então, ele dispara ondas fazendo essa função aí de funcionamento cardíaco. Tranquilo sobre o marca-passo? O marca-passo, então, o que ele é? Ele é um dispositivo que gera uma onda elétrica para manter o coração fazendo sua função, que é contração para bombeamento do sangue, tá? Então, ele é uma máquina elétrica, né, que faz o quê? É um músculo elétrico, ele precisa de uma condução elétrica. Se a gente tiver falha, a gente precisa de um marca-passo, que vai substituir, então, esse dispositivo, fazendo a contração para o coração. É um procedimento cirúrgico, tá? Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Ana, tem que fazer? Tem. Que fazer um procedimento cirúrgico? Depende, né? Eu afirmei que tem, por quê? Porque quando você vai inserir, né, o epicárdio, pode ser necessário uma toracotomia, né, uma abertura do tórax, assim como um marca-passo definitivo para colocar, né, o subcutâneo. Você também faz um procedimento cirúrgico, mas você tem um marca-passo transcutâneo que não é necessário nenhuma intervenção cirúrgica. Aí vai depender da indicação e o que o médico vai achar necessário para o paciente. O que nós, como enfermeiros, vamos estar fazendo, né? Nós vamos monitorar carga do material, bateria do material, tá tudo bem a carga, tá com bateria, como que o paciente está se sentindo, né? Se ele está tendo alguma reação, evolução desse paciente. Curativo na região cirúrgica, como que tá o sítio cirúrgico. Se for só uma punção, como que tá a punção, tem sinais de vermelhidão, sinais de infecção. Esse é o nosso papel. Ana, preciso saber como que é feito os procedimentos? Como eu sempre falo, se você não sabe como é feito o procedimento, como é que você sabe como vai prestar os cuidados? Né? Por exemplo, aqui na técnica não invasiva, nosso cuidado é o quê? Com bateria, né? Como que tá as baterias dos dispositivos, para a gente tomar as providências de renovar a bateria, enfim. A gente não tem um processo de curativo aqui, né? Porque a gente não teve nenhuma inserção de nenhum dispositivo no organismo do paciente. Já nos outros tem. Então, sim, a gente precisa conhecer as técnicas, tá? Como que a gente vai aprender? Estudando. Outro distúrbio, né? A cardioversão e a desfibrilação. O que é isso? É um procedimento terapêutico, né? Que a gente utiliza da aplicação de eletricidade para suprir arritmias, tá? Então, você tem uma arritmia e aí a gente tem que fazer uma conversão energética, né? De descarga elétrica para suprir essa arritmia. Ele também pode ser denominado, né, de cardioversão não sincronizada. Ela é indicada, né, nos casos de fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, hemodinamicamente instável, né, sem pulso, quando o paciente então está com taquicardia sem presença de pulso, fibrilação ventricular de baixa amplitude e pela despolarização elétrica. Essas são indicações que a gente faz da cardioversão. Como que é feita uma cardioversão, né? O que ela é? A cardio ela é uma implicação, né, de um impulso elétrico sincronizado. O que é isso? É um impulso elétrico que você tem um momento que ele dispara. Ele é indicado para reverter o quê? Arritmia sinusal. São quando você tem arritmias no nódulo sinusal. O nódulo sinusal não está conseguindo emitir um pulso rítmico, né? O que é arritmia? Arritmia é a ausência de ritmo. O que é um ritmo? Tum, tum, tum. O que é arritmia? Tum, 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 tum. Você não tem um ritmo, ele não está fazendo tum,
tum, tum, ele vai tum, 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 tum. Ele não tem um ritmo, né? Ele não tem uma repetição. E aí esse procedimento, ele pode ser planejado, em alguns casos, né? Então ele vai ser previamente planejado ou emergencial. E vai depender do quadro clínico do paciente. Quem define, né, se vai fazer ou não é o médico. É indicado nas taquicardias, como a fibrilação atrial, o flutter atrial, taquicardia supraventricular paroxística, taquicardia ventricular estável e não responsível à terapia medicamentosa. Normalmente aqui, ó, na taquicardia ventricular estável e não responsível à terapia medicamentosa, é um quadro que a gente vai fazer a cardioversão programada, tá? Então, o procedimento já programado. Ana, você já explicou essas taquicardias anteriormente na aula de ECG? A gente falou um pouquinho de cada uma delas, né? Então, eu não vou ficar voltando, não. Vou só exemplificando. E o que a gente vai fazer na cardioversão? O que a gente precisa saber? Primeiro, tem materiais necessários. Quais materiais vão ser esses? Desfibrilador com botão de sincronização, carrinho com medicamentos de emergência, equipamento de intubação, oxigênio, gel e monitor de ECG. O que é ECG? Eletrocardiograma. Esses são os materiais necessários para uma cardioversão. Ana, eu preciso saber disso? Sim, porque a gente vai ser solicitado para trazer o material de cardioversão. O médico não vai te falar, traz o desfibrilador, traz o carrinho, traz o equipamento de intubação, oxigênio, gel e monitor de ECG. Não, ele vai falar, nós vamos fazer a cardioversão, prepara o material. E a gente precisa conhecer quais materiais, né? E a gente tem o desfibrilador, né, com o botão de sincronização, que é o botão de solta, né, a carga. Carrinho com medicação de emergência, o carrinho de parada, a gente vai falar depois de uma aula separada só dele. Equipamentos de intubação, né, o laringoscópio, os tubos, oxigênio, gel, né, o gel para fazer o implante das partes, e o monitor de eletrocardiograma, ele que vai falar como é que tá as ondas cardíacas desse paciente. E como que é feito o procedimento, né? Primeiro você prepara a unidade. O que é isso? Você prepara o paciente, né? Então você precisa preparar o local. Segundo, você vai manter um acesso venoso. A gente precisa ter um acesso venoso nesse paciente. É feita a verificação dos sinais vitais. Os sinais vitais quais são? Respiração, frequência cardíaca e pulso, né? A frequência cardíaca, a pressão arterial. A gente tem que avaliar a temperatura, para ver se esse paciente também não está com um processo infeccioso. Administra sedativos de acordo com a prescrição médica. O médico vai fazer a prescrição de quais sedativos vão ser necessários, né? E liga o botão de sincronizar. Então, é colocado as pás nesse paciente, ó. E aplicar, né, a quantidade suficiente de pasta condutora, é o gel que eu falei com vocês. Posiciona a pá sobre um tórax direito, né, abaixo da clavícula, outra sobre o hemitórax esquerdo, no mamilo, que é na região do ápice cardíaco. Quem que é o ápice cardíaco? Que é nessa imagem aqui eu consigo mostrar para vocês. É a parte mais fininha aí do meu coração. Lembra sempre que o ápice do coração é o contrário, né, ele fica para baixo. Então ele tá aqui. As pás vão ficar posicionadas assim. Quem faz o posicionamento é o médico, mas a gente precisa saber como que é feito, até porque a gente participa do preparo dos materiais. Feito isso, é feita a ajustação da carga conforme a determinação do médico. O médico fala a carga que quer, cardioverte o paciente, ou seja, disparar da carga. Como que ela funciona? Ela vai dessa parte direita para o esquerdo, né? Ela faz essa onda, e aí a gente vê o estado do paciente, né? Se teve função ou não essa cardioversão, e o médico vai falar se precisa de um novo, né, procedimento, ou se está resolvido. E aí o que a gente vai fazer? Organizar o ambiente, né? Desligar o cardioversor, limpar as pás, normalmente é feito com água e sabão e álcool. E após a cardioversão, o paciente tem que ser observado, né, para avaliar o ritmo. E aí como que a gente faz a avaliação do ritmo? Eletrocardiograma. Lembra lá da aula de eletrocardiograma? É instalado o monitor e ele fica realizando o eletrocardiograma em períodos, tá? O que eu indico nesses casos? Sempre que for possível, o paciente ele vai ficar, né, com os fios, né, os condutores elétricos do ECG ligado e o aparelho do ECG ligado, e sempre que necessário a gente vai fazer emissão da impressão para avaliar, para o médico, né, na verdade, avaliar como é que está esse ritmo. A gente também vai avaliar a pressão arterial, a PA, a respiração e o nível de consciência
desse paciente. Ana, pós-cardioversão é um paciente que eu tenho que estar atento? Sim, tá? Por quê? Porque ele pode mudar os parâmetros sinais vitais e a gente precisa alarmar o médico e pedir ajuda, certinho? Outro procedimento é o cateterismo cardíaco. O que é isso? É um procedimento de diagnóstico invasivo, tá? O cateterismo, então, ele é um processo invasivo. Você vai inserir algo dentro do coração do paciente. Normalmente é utilizados catéteres arteriais ou catéteres venoso, né? Isso vai ser critério do que o médico vai te indicar, o que o médico prefere, ou a condição do paciente. Vocês vão ver que tem pacientes que têm condição, tanto faz, né, arterial ou venoso, tem pacientes que só conseguem fazer o procedimento arterial ou só venoso. Então a gente tem que avaliar como é que está esse paciente e o que ele consegue. Outra questão é que os catéteres eles vão ser induzidos, né, dentro pela via percutânea. Pode ser, né, necessário a dissecção, né, de alguma artéria. O que é dissecção? Fazer o corte e chegar a essa veia, ou seja, um pequeno procedimento cirúrgico para chegar dentro dessa veia, tá? Normalmente é feita a dissecção somente quando o paciente tem um acesso vascular muito ruim, ou seja, um paciente que já teve vários procedimentos, tá? E não está com acesso vascular adequado, ou seja, um paciente que já vem com um quadro crítico há mais tempo, então você não consegue fazer um acesso vascular de maneira adequada, né, rápido, uma punção tranquila, e aí o médico tem que fazer dissecção, né? O que é dissecção? Faz um corte e expõe a veia para fazer o funcionamento. E aí, durante o tempo de procedimento, a gente vai avaliar o que? A pressão, o nível de saturação desse paciente e os comprometimentos cardíacos, se ele está tendo ou não uma evolução cardíaca mais complicada. Como que eu vou avaliar isso? Nível de saturação, oxímetro, né, de pulso. O próprio oxímetro oferece a pressão através do aparelho, tá? Lembre-se que a maioria desses parâmetros que eu falo que são necessários para a gente avaliar, eles são bem tranquilos, né? A gente tem o dispositivo elétrico, né? Ou seja, um dispositivo que faz essa avaliação, seja pelo aparelho de pressão convencional, ou seja por oxímetro de pulso, né? Ele consegue fazer essa avaliação para a gente. Dando seguimento ao cateterismo cardíaco, então ele é um procedimento, né, usado frequentemente para doença arteriosclerótica coronariana, né, quando você tem uma placa aí de gordura no coração, né, o DAC, para avaliar a permeabilidade da artéria coronariana, ver como é que está essa permeabilidade e determinar a extensão, né, da arteriosclerose com base no percentual de obstrução da artéria coronariana. Por isso que a gente consegue saber, né, o médico sabe e fala pra gente, esse paciente está com 70% de comprometimento, ele precisa de um procedimento maior, né, uma pontafen, por exemplo. Não, esse paciente está com comprometimento de 50%, mas ainda tem como fazer tratamento medicamentoso e a gente consegue fazer avaliação e acompanhamento desse paciente sem necessidade de um procedimento cirúrgico. Então é por causa do quê? De um cateterismo que é feito, que avalia o comprometimento. Esse comprometimento cardíaco do paciente, tá? E aí como que é feito, né? Ele é feito pela punção. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó, faz uma punção aqui na veia radial, tá aqui. Ela introduz o catéter e vai chegar até o coração, tá? Esse procedimento ele vai determinar, né, o procedimento de revascularização. Eu citei, por exemplo, a pontafen, né? Se vai ser necessário ou não fazer esse procedimento e se vai ter algum benefício para o paciente, tá? Quer dizer que quando abrir o paciente vai ter só essa veia comprometida? Não, né? A gente vê que às vezes no bloco o paciente tem comprometimento, aí quando abre ele tem outras veias obstruídas e a cirurgia pode até demorar um tempo maior. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar disso. O paciente foi fazer um procedimento cardíaco e encontraram mais veias obstruídas. Tudo depende de quando abre o paciente, pode ser que o médico encontre alguma alteração. Mas o objetivo é o quê? Fazer com que revascularize o músculo cardíaco, né? Ou seja, tire essas placas de gordura e a partir daí você vai ter
uma revascularização do músculo cardíaco. O que é uma revascularização? É uma passagem adequada de sangue, tá, para o músculo. O cateterismo, então, ele é indicado, né, quando informações são necessárias, e essas informações, elas são interessantes, mas não é possível obter através de qualquer exame, né? Então, você não consegue por imagem, você não consegue por nenhum outro meio, a não ser pelo cateterismo, tá? Para a realização dele, a gente tem que seguir, né, normas e rotinas de asepsia cirúrgica. Então, o médico, ele vai estar junto com a gente, mas a gente tem que lembrar sempre que é um procedimento cirúrgico. E sempre que for realizado, né, em crianças, a gente vai ter o acompanhamento do anestesiologista o tempo todo, tá? No caso do adulto, a gente vai ter o anestésio, mas ele pode fazer a sedação, né, do paciente e ausentar por um tempo. Já no paciente com infantil, as crianças, esse médico, o anestesiologista, ele não pode se ausentar. Ele vai ter que estar presente durante todo o procedimento, tá? Então, a diferença básica é essa. E é um procedimento cirúrgico, tá? Hoje, eu não sei se aqui tá uma faz, eu acompanhei em Divinópolis, e você tem um setor só para isso, tá? É feito dentro de uma sala, como um bloco, né? Um mini bloco cirúrgico, é feito o procedimento. Depois o paciente vai para a sala de recuperação antes de voltar para o setor de internação. Então, é um procedimento simples, mas demorado e que requer cuidados para evitar infecção e agravamento do quadro do paciente. O cateterismo, ele pode ocorrer pelo lado direito, né? E aí, quando ele vai ser? Normalmente antes do cateterismo esquerdo. Como assim? Antes de tentar acesso pelo lado esquerdo. O que ele é? Ele envolve a passagem, né, de um catéter desde a via antecubital ou femoral, vai depender, né? Pode ser daqui, ó, da dobrinha do braço, né, região cubital ou femoral, e aí depende do acesso do paciente, e aí vai ser do lado direito, para dentro do átrio direito, né, ventrículo direito, artéria pulmonar e arteriolus pulmonar. Esse é o caminho do catéter. Então, qual que é o caminho quando é pelo acesso direito? Veia antecubital, aqui ó, veia antecubital, veia femoral, depois você vai cair dentro do átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar e arteríolas pulmonar. Artéria pulmonar maiores, arteríolas que elas têm um calibre menor, né, um pouquinho mais estreito. A pressão e os níveis de saturação de oxigênio vão ser constantes, né, monitorados, então a gente vai estar avaliando o tempo todo o paciente quanto à pressão arterial e a saturação de oxigênio. Ana, por quê? Porque o paciente pode ter uma alteração da pressão, tanto para mais quanto para menos, e a saturação pode cair. E a gente sabe que a falta de oxigênio causa danos principalmente ao cérebro. Embora o risco do cateterismo, né, ele é menor, a gente tem algumas complicações possíveis. Quais são essas? Pensando nas complicações, né, apesar de ser bem pouca, a gente tem chance de arritmia, porque você tem um dispositivo passando dentro do coração. Além disso, espasmos venosos. Durante o acesso venoso, a veia pode contrair, que é os espasmos. Infecção do sítio de inserção, né, o local que você faz a passagem pode infeccionar, principalmente quando a gente não segue as técnicas adequadas de asepsia. Por isso que a gente reforça tanto a necessidade de fazer, né, um atendimento perfeito em relação à asepsia, para tomar todos os cuidados para a gente não ter nenhuma contaminação. Perfuração cardíaca, bem raro, né, mas você está entrando com um dispositivo dentro do coração do paciente. Então, se o médico não tomar cuidado, ele pode perfurar. E raramente parada cardíaca. Mas, sempre que for fazer o cateterismo, a gente precisa do carrinho de parada cardíaca junto com a gente. Por quê? Porque se tiver alguma parada, a gente sabe o que faz pegar rápido esse material para fazer o atendimento, né? Então, é raro, mas tem chance? Tem. Então, a gente precisa estar sempre atento. E do lado esquerdo, né, normalmente ele é feito quando a gente não consegue fazer
o acesso via direito. E ele é realizado para avaliar a permeabilidade da artéria coronariana e a função do ventrículo esquerdo e da válvula mitral e aórtica, tá? Então, normalmente, a avaliação do lado esquerdo, você já tem uma ideia do que está acontecendo com esse paciente, né? Se ele já tem um comprometimento coronariano mais grave. E aí, né, as complicações que a gente observa são as arritmias, o paciente já apresenta infarto miocárdio, né, o IM, perfusão do coração ou dos grandes vasos e embolização sistêmica. Então, a gente tem uma chance maior de problemas nesse procedimento, tá? Por isso que a gente prefere o via direita, tá? O médico. Então, a gente tem que estar atento. Quando um paciente vai ser feito o cateterismo pela via esquerda, a gente já sabe que ele tem uma chance maior de complicação, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. O que muda? Tá? O que muda? O que muda é que o paciente que está com acesso esquerdo, você vai direto à artéria coronariana, tá? Ao ventrículo esquerdo e à válvula mitral e aórtica. Então, você vai direto a veias muito calibrosas e que tem sensores ali, né? O nosso organismo ele tem sensores de pressão, né? A gente tem nas carótidas, na região do pescoço, e na aorta também, na veia aorta, né? Então, isso permite com que o paciente apresente arritmia, né, durante o procedimento. E embolização, o que é isso? Formação de pequenos êmbolos de ar, e que isso pode complicar o paciente. Depois do procedimento, o catéter ele vai ser retirado, é feita uma hemostasia arterial, ou seja, colocado uma pressão no local, pensando no que foi no pulso, tá? É feita uma pressão no local e essa pressão ela permanece por um tempo, tá? A gente faz um curativo compressivo e ele vai ficar com esse curativo por um tempo, para quê? Para evitar sangramentos. Nesse momento, a gente tem que estar atento porque alguns pacientes vão precisar da dissecção da artéria ou da veia, ou seja, a exposição dessa veia, dessa artéria por causa das condições clínicas. Então, você também vai ter um pequeno sítio cirúrgico, tá? E aí, esse sítio vai ser suturado e feito um curativo estéril, tá? Então, a gente vai ter esses procedimentos durante o cateterismo cardíaco. Cuidados que a gente vai ter, né? Que entra no nosso papel. O paciente é instruído a jejuar de 8 a 12 horas antes do procedimento. Então, a gente vai orientar o paciente, ó, amanhã o senhor vai fazer o procedimento, o senhor não vai se alimentar. Ele termina o tempo de horas de jejum médico. Então, a gente vai olhar a prescrição. O que está prescrito? Tá? Não, está prescrito que ele precisa jejuar 8 horas. Então, a gente vai seguir isso à risca. O paciente também vai ser orientado sobre a duração esperada desse procedimento, tá? Normalmente 2 horas. Nossa, é um procedimento rápido. Tá? Por isso que eu falei com vocês que é um procedimento bem tranquilo, o cateterismo. 2 horas o paciente finaliza. O paciente é comunicado que será sedado durante a cirurgia. Por quê? Porque é um procedimento relativamente doloroso, né? A inserção do catéter é um pouquinho dolorosa. Então, o paciente vai ser sedado. É informado também sobre as sensações que ele pode sentir, tá? Então, o paciente ele pode sentir palpitação durante o procedimento. E é solicitado, em alguns casos, que o paciente tussa, né? Então, ele vai precisar ou respirar profundamente, quando é injetado, né, o contraste. Isso também vai levar a algumas sensações, como a sensação de rubor por todo o corpo, né? Então, aquela sensação de calor e também uma sensação semelhante à vontade de urinar. Tá? Então, ele vai também sentir uma pressão na região da bexiga, mas isso vai diminuir em cerca de 1 minuto ou até menos. Então, também precisa ser explicado para o paciente. Esse paciente ele vai ser incentivado, né, por nós a expressar seus medos e ansiedades. A gente vai pedir para ele: o senhor está com medo? O que o senhor está sentindo? Né? Me conta qual a sua sensação. Por quê? Para tranquilizar. Quanto mais tranquilo esse paciente for para o procedimento, melhor, certo? E aí a gente vai ter os cuidados pós-cateterismo. Fez o cateterismo, a gente precisa dos cuidados posteriores. Por quê? Porque o local de inserção do catéter, ele pode ter um sangramento intenso. Lembra que eu falei que a gente precisa fazer a compressão no local? Por que a gente precisa fazer essa compressão? Para avaliar, para evitar, na verdade, a retomada de sangue, né?
Aqui, ó, um acesso via femoral. Tá? Então, aqui, ó, essa é a região do acesso e olha como que ficou. Tá? O pulso periférico dos membros afetados, eles têm que ser avaliados a cada 15 minutos durante a primeira hora e em seguida, né, uma vez a cada 2 horas, até que estejam estáveis. Tá? Quais são os membros afetados? Normalmente onde fez a inserção do catéter. E aí, lembra que eu falei com vocês que o paciente ele fica num setor, você tem até o exemplo, em Divinópolis, ele fica num setor separado e avaliado por um tempo, então ele vai ser avaliado a cada 15 minutos na primeira hora e depois uma vez a cada 2 horas até que retome todas as condições normais, tá? Então, até que esteja dentro dos parâmetros normais. Aí esse paciente volta para o setor. Até então ele permanece no setor de cateterismo para poder ser acompanhado e avaliado. E quem faz essa avaliação? Nós da enfermagem. Outra questão é a temperatura, tá? E o membro afetado, você vai ter que avaliar ele, porque o paciente pode queixar calor, né? Tá com sensação de muito calor e a gente avalia a temperatura. Dor é comum, dormência, sensação de formigamento e verificação da insuficiência arterial. A gente precisa avaliar isso, né? Se está tranquilo, a oxigenação daquele membro está ok, se está chegando a oxigenação adequada, a gente vai estar avaliando. E lembrando que a gente avalia o paciente em relação à temperatura também depois do procedimento para questão de infecção. Às vezes você não tem um sítio infeccionado, mas o próprio corpo já começa a dar sinais, né? E a gente sabe que febre vai ser de 37,6 a 39,5, febre alta acima dos 39,6 e hipertermia acima de 41 graus, tá? Já é bem grave o caso de hipertermia e febre alta. Normalmente a gente tem que fazer esse diagnóstico aí, né? Identificar essa febre e ainda quando ela tá mais baixa, tá? E é bem fácil, né? Acho que olhar a febre é tranquilo, a gente consegue avaliar isso com tranquilidade, algo que a enfermagem faz muito bem, né? Então é bem tranquilo. Outra questão vai ser as arritmias. Como que ela vai ser avaliada? Através do eletrocardiograma. Por isso que eu falei com vocês da importância daquela aula de eletrocardiograma. A gente precisa saber como coloca todos os condutores para fazer essa avaliação. O pulso no leito, o repouso, né, no leito vai ser mantido de 2 a 6 horas depois do procedimento. Então, se o paciente estiver internado, ele vai ficar aí até se recuperar dentro desse setor e vai ser encaminhado de volta para o seu setor de internação e vai permanecer de 2 a 6 horas em repouso. Quando o paciente faz o procedimento e vai para casa, ele vai ficar dentro do setor em observação por um tempo, depois ele é dispensado. Normalmente o paciente é dispensado no dia seguinte, tá? Vai depender do quadro clínico dele. E quando ele apresentar, né, dor torácica, a gente tem que chamar imediatamente o médico e comunicar o que esse paciente está sentindo, porque pode estar tendo um ataque cardíaco aí. Então, dor torácica, quando o paciente fala, tô com dor no peito, tá? Ele vai falar que tá com dor torácica, ele vai falar que tá com dor no peito. Eu tô com uma dor no peito. A gente precisa estar atento e comunicar ao médico imediatamente, tá? Como vocês estão vendo, são procedimentos bem tranquilos, né? Não são procedimentos tão complexos, porque quem faz o procedimento em si é o médico. Mas a gente tem que estar atento ao quê? Aos sinais, qualquer sinal para chamar o médico para a gente não ter nenhuma complicação desse paciente. Pode ocorrer, né, sangramento ou até mesmo o desconforto súbito no local da inserção e o paciente deve comunicar imediatamente. Para isso a gente orienta, né? Como a gente vai avaliar de 15 em 15 minutos, depois de 2 em 2 horas, a gente orienta. Se o senhor sentir qualquer desconforto, me chama, tá? Normalmente eles ficam, né, com aquele dispositivo que é só apertar, que é comunicado na enfermagem, né, no posto de enfermagem, mesmo que a gente esteja o tempo todo rondando eles. E aí a gente pede para ele comunicar. Se for um paciente inconsciente, né, pode acontecer, se é um paciente de CTI inconsciente, a gente vai orientar que esse paciente fique sendo monitorado mais tempo, então a gente vai ter um tempo maior com ele, né? Nós vamos estender um monitoramento maior. Por quê? Porque não tem ninguém junto com ele, tá? Quando é um paciente que é feito esse procedimento em unidade coronariana e ele tem um acompanhante, quando ele vai para a sala de recuperação, o acompanhante fica junto e a gente orienta. Se tiver desconforto, dor no peito,
falta de ar chama a gente, tá? Porque nesses 15 minutos até a gente retornar, muita coisa pode mudar. Então é importante a gente avaliar isso. Outra questão é o balanço hídrico, tá? A gente tem que estar avaliando, né? Por quê? Porque como usa contraste, o paciente pode evoluir para uma insuficiência renal. Então a gente faz também esse balanço hídrico aí nessas primeiras 24 horas. O paciente também vai ser orientado a pedir ajuda, né? Quando ele for se levantar pela primeira vez. Por quê? Porque tem um risco de hipotensão. O paciente pode cair. Então a gente orienta também para ele que ele tem um risco de queda e por isso ele tem que estar atento, tá? Pedir ajuda quando ele vai se levantar, beleza? Então é bem tranquilo, né? Outro procedimento, angioplastia. O que é angioplastia? Ela é uma colocação de um stent. Então você tem um balão, você entra, né, com um catéter, esse balão infla, junto, essa telinha então vai abrir, ficar aberta, e você desinfla o balão e retira. Então o que é a angioplastia? É um procedimento terapêutico invasivo. É um tratamento invasivo que leva à inserção de um balão em miniatura para melhorar o fluxo sanguíneo através das artérias coronarianas estenosadas. O que é isso? Tem presença aí de placas, ó. Tá vendo essa região aqui amareladinha, ó? Isso aqui é placa de gordura. É um caso de arteriosclerose já, início de placa de gordura. Mas o comprometimento aqui, ele existe, mas ainda é pequeno, ainda é possível fazer essa dilatação dessa artéria e resolver o problema temporariamente ou permanentemente. Evitando o quê? Evitando que esse paciente tenha que passar por um procedimento cirúrgico. No caso da angioplastia, é ideal, né, você evitar um procedimento extenso, um procedimento grande, cirúrgico. Todo paciente vai passar por uma angioplastia e resolver o problema? Não. Vai depender do cateterismo, né? Se nesse cateterismo identificou que há necessidade aí de uma angioplastia ou se há necessidade de uma intervenção cirúrgica maior. Tá? Então a gente vai ter esse diagnóstico ali no cateterismo. Viu que não, a angioplastia resolve, o médico faz esse procedimento, que é o quê? A inserção de um balão, né, desinflado com essa tela, injeta, ele vai passar chegando aqui na região que tá com a placa, ele vai insuflar, né, encher de ar, essa tela vai ficar no local e aí desinsufla e fica a passagem liberada para o fluxo sanguíneo. Quais são os pacientes que vão ser indicados nesses quadros? O paciente com infarto agudo do miocárdio, muito comum. Paciente pós-infarto, tá? O paciente teve um infarto, pós-infarto. Angina pós-colocação de prótese, também. E angina estável crônica, tá? São os casos que a gente vai ter indicação desse procedimento. Da mesma forma que é feito o cateterismo cardíaco, tá? A gente vai ter essas vias de acesso para a angioplastia coronariana. Pode ser via femoral ou braquial. E aí vai depender da condição do paciente. O paciente ele vai ser levemente sedado, né? Novamente o paciente recebe uma sedação e recebe anestésico local, onde é feita a punção, tá? Então ele também recebe um anestésico naquele local para fazer a punção desse paciente. Ana, é um procedimento complexo? Não, tá? A gente vai ver que você vai ter, né, a introdução do dispositivo, né, com a válvula na artéria. Então você tem um fio guia, bem parecido com a gente acabou de falar desse procedimento, com o cateterismo, tá? Ele é bem parecido, tá? Tem um fio guia que vai conduzir, então você vai introduzir e vai passar, né, dentro da aorta, dentro da artéria coronariana, e quando o fio chegar no local desejado, ou seja, o local onde o stent, né, vai ficar, o stent é essa tela que eu mostrei para vocês, a gente vai fazer o quê? Vai insuflar repetidamente, né, de 60 a 90 segundos, a uma pressão de 4 a 15 ATMs, tá? Então vai ter uma pressão controlada, que vai fazer o quê? Com que essa válvula se abre e que esse stent fique aberto, tá? E aí você vai manter aí de 1 minuto a 1 minuto e meio com essa pressão. Em seguida, vai desinsuflar e vai retirar o fio guia, tá? Então, o introdutor valvar é deixado na artéria por até 12 horas depois da angioplastia coronariana. Para quê?
para que você possa ter o stent ficar aberto, tá? Nesse exemplo aqui, ó, o balão ele vai abrir e vai permanecer por um tempo maior, para o quê? Para causar essa passagem, tá? Então aqui existe um comprometimento, ó, bem extenso. Quando você começa a insuflar, ó, vai abrindo até você ter uma passagem de ar adequada. Cuidados que a gente vai ter, né? A enfermagem vai ter que estar atenta. A prescrição de medicações, o que foi prescrito, e verificar e administrar esses medicamentos com horários rigorosos. Pré-angioplastia, a gente tem que estar com horários rigorosos, porque o paciente ele precisa do procedimento e qualquer alteração pode inviabilizar o procedimento. Então, a gente não vai atrasar essa medicação. A gente vai manter o controle aí rigoroso. Outra coisa, orientar o paciente após o procedimento, tá? Que ele vai permanecer em repouso absoluto. Total, ele não vai levantar para ir no banheiro, não vai levantar para nada, é repouso absoluto, tá? Então, ele vai permanecer com a bainha, né, do introdutor na região femoral de 12 a 24 horas. Normalmente 12 horas a gente já consegue fazer retirada, né, o médico retira, mas ele pode permanecer até 24. Elevação da cabeceira em 45 graus, então ele vai ficar o tempo todo em 45 graus. E a gente vai controlar medicamentos, tá, como anticoagulantes e as nitroglicerinas, que vão estar sendo infundidas através de bomba, tá? Então aqui é o momento que a administração de medicamento ela é bem rigorosa, por isso a gente vai usar as bombas de infusão. Ana, no setor não tem bomba de infusão, eu faço administração? Não, chama o médico, tá? Chama o enfermeiro supervisor e chama o médico. Esses medicamentos eles precisam ser controlados. Um pouquinho a mais pode causar um problema. Verificação da pressão arterial e do pulso radial a cada 30 minutos na primeira hora e a cada 60 minutos após a primeira hora. Então, se esse paciente for ficar 12 horas, a gente vai avaliar ele a cada meia hora na primeira hora e nas 11 horas seguintes a gente vai avaliar esse pulso a cada 1 hora, tá? Avalia e registra. Ana, ficou 2 horas sem avaliar e o paciente complicou. Onde está o problema? Você que não avaliou. A gente precisa verificar a cada hora. Aqui o paciente coronariano, ele é um paciente instável, tá? Ele precisa de cuidado intensivo ali, rigoroso. Porque qualquer minutinho que passar pode levar a uma complicação. Então a gente tem que estar em cima e fazendo essa avaliação constante. Ana, mas e se tiver muito tumultuado o setor? Não vai estar, viu? Esse tipo de paciente, ele precisa de um setor adequado. Vocês vão ter a oportunidade, durante a carreira de vocês, de participar desses procedimentos. Vocês vão ver que às vezes fica um enfermeiro para 3 pacientes, uma enfermeira para 2 pacientes, tá? O técnico ele fica disponível por um número menor de pacientes. Por quê? Porque ele precisa estar fazendo essa monitorização constante. Não é um procedimento simples, né? A gente está avaliando esse paciente constantemente, tá? Então isso é importante para a gente estar avaliando o paciente. Outro cuidado, verificar a região inguinal, ou seja, região ali da virilha, onde foi introduzido esse catéter. E os introdutores a cada 60 minutos. Então, voltou para avaliar a pressão arterial e oxigenação, a gente faz, e o pulso, né? A gente faz também a verificação da região inguinal onde foi introduzido. Para verificar a hemorragia, se está tendo alguma alteração naquela região. Oferece dieta leve, então esse paciente ele vai se alimentar, mas é uma dieta leve. Ele queria comer algo mais com substância, então com fome. Ele não tem fome, né? Nesse momento a dieta leve. A gente não pode sobrecarregar o corpo. O introdutor, ele vai ser retirado, como eu falei, de 12 a 24 horas, a critério do médico, e a gente vai avaliar esse paciente de acordo com esse tempo. Se ele ficar 24 horas, a gente vai a cada 60 minutos avaliando esse paciente. Observar se a infusão de heparina foi suspensa previamente, e a gente tem que avaliar a prescrição, né, para ver se teve ou não a suspensão. Se teve a suspensão, ok, se registra que foi suspenso. Se não teve, mantém conforme a prescrição. Usar técnicas ascéticas, então a gente tem que estar avaliando esse paciente com técnicas ascéticas o tempo todo. A gente não vai fazer nenhum curativo tradicional, né, de rotina, é sempre com luva estéril e técnica ascética, porque é um ponto de infecção, tá? O tempo todo a gente tem que avaliar esse paciente, lembrando da sepsia, porque o paciente ele tá com acesso direto no coração, acesso central.
né? Ele está direto na corrente sanguínea, em veias calibrosas e direto no coração. Então, qualquer infecção ali está direto na nossa corrente. Após, né, o procedimento, a gente faz a compressão em 10 minutos. E se tiver algum sangramento ainda naquela região da inserção, mais 10 minutos de compressão e assim por diante. Então, a gente vai fazer compressão por 10 minutos, avalia, não melhorou mais 10 minutos, avalia. Essa compressão, a gente vai ter que estar atento ao garroteamento. Quando eu falo, vamos fazer compressão, a gente comprime aquela região, mas a gente não pode garrotear, tá? Comprimir é para estancar. Garrotear é quando você aperta e estrangula o membro. Por que eu tenho falado sobre isso? Às vezes vamos fazer o curativo compressivo, na técnica, né, de realização do curativo, erra, né, acha que tem que apertar e não é só o local, e aí aperta e garroteia e o membro fica afetado. Então, quando a gente fala em curativo compressivo, a gente tem que estar atento a isso, tá? Se você comprimir muito a ponto de garrotear, você vai ter alteração das funções, né? Você vai ter alteração dos sinais vitais daquele membro ali, e aí você vai ter uma alteração causada pelo quê? Por um curativo inadequado, tá? Então, é um curativo compressivo, não é um curativo que garroteia. E aí você vai observar, né, a presença de bradicardia, se o pulso está mais ou menos, hipotensão, né, se o paciente está com queda de pressão. Isso pode ser provocado pela manipulação dessa artéria femoral, né? Por quê? Porque você tem uma reação vasovagal. Lembra que eu falei que a gente tem alguns sensores, né, em algumas artérias? Essa é uma delas. Quando você passa o dispositivo, existe a chance de você acabar levando essa reação vagal, que vai levar uma dilatação dessa artéria e uma baixa da pressão, tá? Então, por isso a gente tem que ficar atento aos sinais. Ana, vocês muitas vezes me perguntam, mas isso não é sinal, é responsabilidade do médico? Não, né? A avaliação dos sinais vitais é a nossa responsabilidade, tá? E a gente que monitora. Se a gente observar que teve uma reação, a gente comunica, porque pode ser necessário, às vezes, a intervenção medicamentosa. Mas a gente sabe que aqui, nesse momento, o médico é responsável pelo procedimento. E a monitorização dos sinais vitais é nossa responsabilidade. Então, qualquer alteração que a gente tiver que não foi feito, a gente tem um problema. Um erro nosso, tá? Então, tem que estar atento a isso. Outra questão importante é a questão de avaliar a bradicardia e hipotensão. Bradicardia é a redução do pulso, seguida com a pressão arterial. Mas de quanto tempo? Como eu falei, a cada 15 minutos na primeira hora e a cada 60 a partir da primeira hora. Se o médico orientar que o paciente vai ficar 24 horas com esses dispositivos, a gente vai avaliar por 24 horas. Se o paciente ficar menos tempo, a gente vai avaliar por menos tempo, tá? Isso vai depender da resposta do paciente e da necessidade da introdução desse dispositivo por quanto tempo. Tem paciente que não tem nada, gente. Nada, tá? Se faz a avaliação, o paciente pleno. Outros pacientes evoluem para hipotensão e até parada cardíaca. Então, isso vai ser muito variado, né? Em criança, eu falei no início, a gente tem a chance de ter crianças com necessidade, né, de uma angioplastia, mas é um caso mais raro, menos comum. E aí a gente tem a presença do anestesista e o cuidado mais intenso, né, de monitorização. Sempre crianças e idosos vão ser os casos que a gente vai ter que ter mais cuidado. Por quê? Porque crianças e idosos têm chance, né, de complicação maior, né? Então eles sempre são quem a gente vai estar avaliando o tempo todo com mais carinho e amor. Não é carinho e amor no sentido de afeto, não, tá? É em rigor. Né? A gente vai ter que ter um cuidado mais rigoroso por causa do risco. Outro procedimento, né, é a BIA. O que é a BIA? Não é Bianca, não. A BIA é o balão intraórtico. Ele é um procedimento também invasivo. E ele tem como objetivo que não suporte ao nosso sistema circulatório. Porque ele vai reduzir
o trabalho cardíaco, o esforço do nosso coração, e também melhora a perfusão coronariana. O que é perfusão? Passagem de sangue. Tá? Então a BIA é um procedimento invasivo que ele tem essa função, né, de dar suporte ao nosso coração. Então é um procedimento também que vai ajudar o funcionamento cardíaco. Ele é bastante eficaz em patologias, em doenças, né, que afetam o ventrículo esquerdo. Então o que vai acontecer? A gente vai ter que tem alguma patologia que está afetando aí o ventrículo esquerdo, tá? Ocorre sincronização das curvas, né? A gente vai ver que o coração ele tem uma sincronização das curvas com o traçado no eletrocardiograma. Então, quando faz o ECG, você tem uma sincronização das curvas. E é introduzido uma técnica percutânea pela via femoral, com anestesia local, ou pode ocorrer dissecção via axilar, ou pela aorta ascendente. Então, você tem 3 caminhos, né? Que o médico vai escolher. Via femoral é mais tradicional, né? Vocês estão vendo que ela é uma via bem tranquila, porque a gente não precisa de fazer dissecção, né? Normalmente o acesso pela via femoral é bem tranquilo. É via virilha, né? Região da virilha, se faz a introdução ali, né? Faz o corte entre a introdução. Mas pode ser também pela via axilar, né? Na axila, ou pela aorta ascendente. Também são outros caminhos para você fazer a introdução da via. E o que ela é? Ela é a introdução, né, pela aorta, né? Então é intra-aórtico, então a gente já sabe onde que a via fica, dentro da aorta. Então aqui, ó, ela entra e insufla, tá? Esse é o balão inflado, aqui é desinflado. E a função é o quê? Diminuir a sobrecarga cardíaca e melhorar a função cardíaca, tá? O catéter, então, ele é colocado com balão, né? Enquanto o paciente está acamado e permanece externamente. As vias de acesso são variadas. Como eu falei, a via pode ser em vários locais, né? Ela é introduzida cirurgicamente na artéria femoral, na artéria ilíaca e por inserção transaxilar e até mesmo transtorácica, né? Foi aquelas vias que eu falei anteriormente, que são essas aqui, ó. Via axilar, aorta ascendente, aí vai depender o que tá mais fácil para aquele paciente. Ana, quem escolhe via? O médico. Ele faz a avaliação e vê o que tá melhor para ser feito para aquele paciente. Tem paciente que você consegue fazer essa inserção sem muito problema pela via femoral, a maioria, tá? Mas a gente tem outros caminhos que vai depender do quadro clínico do paciente. Por que eu gosto de falar sempre da via femoral? Né? Por que ela é feita? Primeiro, quando você faz avaliação de pulso e não consegue, né, pelos periféricos, a gente vai no femoral, né? Inclusive em caso de parada, você vai ali às vezes no femoral e na jugular, você consegue pegar o pulso. Na jugular, para esses procedimentos a gente não utiliza porque o fluxo é intenso e tem a resposta vagal, né, bem intensa ali. A gente tem os bares receptores, são como se fossem nódulos nessas artérias, né? E ela faz o quê? Ela estimula muito rápido a variação da pressão. E a femoral, apesar de ter o risco, a chance é menor. Então, por isso que a gente dá preferência para a femoral. Então, a gente utiliza balões mais flexíveis, né? Hoje nós temos balões bem flexíveis e com diâmetro um pouco mais reduzido. Quando a gente pensa no passado, se tiver alguém aí que já acompanhou esses procedimentos auxiliar de imagem, no passado os balões eles já eram mais rígidos e com diâmetro maior, hoje eles são menores, né? A técnica de eleição é percutânea, né? De eleição, que é a técnica escolhida. Ana, você tá falando que sempre vai ser via femoral? Não. É a via preferida. O que é uma via preferida? É uma via mais comum, mais usada, tá? Pode ser que muda? Pode. E aí vai depender do paciente, mas a via mais comum vai ser a artéria femoral. E aí é feito o quê? A introdução desse balão no sentido retrógrado, ou seja, ele vai para a via contra o sangue, tá? Então ele está contra o fluxo sanguíneo.
Como assim, Ana? Contra o fluxo sanguíneo? Você não mantém o fluxo adequado. Você não põe o balão aqui no mesmo sentido do fluxo, tá? Ele não vai assim, ele vai contra. O sangue está subindo e o balão sendo introduzido. E a porta, né, do catéter, ela fica posicionada no início da aorta ascendente. Aqui, ó, aqui tem a aorta. Ele vai ficar posicionado no iniciozinho aqui da aorta descendente, tá? Então aqui a gente tem o coração, aorta ascendente e começa descendente. Por que descendente? Porque ela desce, tá? É a aorta que vai seguir, né? Aqui, eu tô mostrando garganta, mas não é a garganta, só pra você saber. Ela vai descer, então vai ser do meu peito, região abdominal. Então o balão vai ficar localizado aqui, ó, no iniciozinho da aorta descendente, antes da curvatura da aorta. Tá? Então, bem abaixo. Aqui a gente tem as raízes, né, que vai para subclávio, jugulares. Ele é antes aqui, ó, que ele fica posicionado. A sua inserção, então, é introduzida, né, através de uma artéria de grande calibre. Qual é a artéria escolhida? Femoral, tá? Ana, pode ser outras? Pode. Eu falei de outras, mas qual que é a principal? Femoral. É indicado a infusão de heparina, tá? Para quê? Para diminuir o risco de embolia a partir da superfície do sítio de punção. Então, aqui, ó, aqui tá o caminho, ó, nessa imagem, nesse desenho. Pegou a femoral e subiu, até o início da aorta descendente, tá? Onde a aorta desce, a aorta descendente. Depois que é colocado esse balão, a gente tem que fazer o desmame, né? A terapia com a Bia, ela proporciona apenas um suporte temporário. O que isso quer dizer? Que nem sempre o paciente vai precisar, não vai ficar com ele para sempre. E aí você tem que fazer a interrupção dessa assistência por 2 momentos, pelo desmame e pela remoção da Bia. O desmame é o que? A retirada lentamente, né? O sucesso significa quando o paciente consegue suportar essa redução gradual da assistência do balão até que a Bia possa ser retirada, tá? E aí a gente avalia, né, os padrões hemodinâmicos desse paciente. Vão ser pressão arterial média em maior que 70 mm de Hg, pressão arterial sistólica, o aumento, né, diastólico maior que 90, a periférica maior que 18 e o índice cardíaco menor, que é maior que 2,2 litros por minuto por metro quadrado. Então, o que é isso? São parâmetros hemodinâmicos que a gente vai ter que avaliar, tá? Se esse paciente está suportando ou não. Normalmente, o médico, ele avalia esse parâmetro, a gente faz o registro, eles avaliam. No desmame, a gente vai observar que o que? A gente vai ter 2 maneiras. Através da redução, né, gradual da frequência de assistência, ou seja, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. Como assim? Você vai diminuindo, né, 1 para 1, metade, né, ou 1 para 2, que dá aí quase 1/4, ou 1/3. Aí você vai avaliar esse paciente, como você consegue fazer essa redução, né? E vai monitorar esse paciente em relação à hemodinâmica, né? Como é que tá o circuito dele circulatório, se ele está circulando bem, está circulando, e se essa diminuição do suporte circulatório está sendo adequada ou está tendo alguma alteração cardíaca. E aí surgem os problemas, né, cardíacos, né? A gente pode ter isquemia dos membros, ou seja, ausência de oxigênio nos membros. O balão pode obstruir o fluxo sanguíneo e diminuir o pulso periférico, tá? Levando o que? Uma trombose venosa profunda e síndrome compartimental. Pode ocorrer? Pode. Ana, quando você fala isso, vai ocorrer? Não. Mas a gente pode se deparar com isso. Pode ter redução do pulso periférico, palidez, parestesia, então o paciente pode ter até paralisia, e esfriamento da perna envolvida, tá? E aí a gente precisa chamar o médico para o médico observar e ver o que vai fazer. Quando houver redução do pulso radial esquerdo, redução repetida, repentina do débito urinário, o paciente também para de urinar, dor no flanco, redução, ausência de sons abdominais, tontura, redução do aumento da pressão do balão, é necessário tratar imediatamente. Por quê? Porque isso mostra sinais de migração do balão, ou seja, o balão migrou para um local inadequado. Então a gente tem que avaliar, porque ele pode o quê? Subir e estar lá em um local que não era ideal,
tá? E aí você tem uma complicação. Pode ter desde a redução do pulso até comprometimento aí de pressão, né? Débito urinário, dor de flanco. Então a gente tem que estar bem atento a isso, porque ele pode estar aí na região abdominal, fazendo esse comprometimento. E aí a gente tem um quadro um pouquinho mais grave, porque se o balão migrar, a gente às vezes vai precisar retirar ele mais rápido. Então o médico vai ter que estar atento para ver se essa terapia está funcionando ou não. Balão intraórtico é muito usado? Não tanto, tá? Por quê? Por causa dessas complicações aqui, tá? São complicações sérias que a gente pode ter comprometimento bem grave. Beleza. Dúvidas? Lembre de mandar. A Bia, ela não é tão tranquila não, tá? Eu falo dela como se ela fosse um procedimento bem tranquilo, né? Essa introdução desse balão. Mas a Bia não é um procedimento muito tranquilo não. Mas é uma terapia que ajuda aí no sistema circulatório. Então a gente vai ter que estar atento aí se essa função está funcionando ou não, né? Os parâmetros vitais. O que eu chamo a atenção para a sala do sistema cardíaco? A gente tem que estar atento à questão cardíaca do paciente em relação aos sinais vitais. O objetivo aqui é melhorar o funcionamento do coração. Mas o coração, ele não vai melhorar por si só, né? Ele vai precisar, às vezes, de terapias. E aí a gente tem que estar atento. Por quê? Porque a nossa assistência vai ser identificar o quê? Sinais de complicação precoce. Nosso papel fundamental é esse. Ana, você está falando que a gente, então, não faz o procedimento, mas identifica as complicações? Sim. A gente fica direto com o paciente. Então, a gente consegue avaliar se está tendo alteração na oxigenação, por causa de uma circulação inadequada. A gente consegue avaliar o pulso. A gente consegue avaliar a pressão. A gente consegue avaliar os sinais logísticos. O que são os sinais logísticos? Rubor, calor, edema, vermelhidão no lugar, né, que é o rubor. Se tem presença de prurido, né, se aquela região, na exceção, tem uma presença de prurido. Então, a gente consegue edema, o roxo, né, o hematoma, aquela região roxeada, a gente consegue avaliar. O paciente consciente, ele relata pra gente, estou com dor. O que eu tô sentindo? Tô sentindo isso, tô sentindo dor no local da inserção, tô sentindo desconforto cardíaco, tô sentindo tontura. Então, o paciente também consegue ter esses sinais. E a gente não pode ignorar. A gente tem que registrar e estar atento o tempo todo a esses sinais. Por quê? Eles vão indicar melhoria ou piora do meu paciente, tá? Então, por isso, é importante a gente conhecer as técnicas, mas também conhecer o nosso papel, né? A gente vai avaliar e quando a gente avaliar o que a gente vai estar vendo, né? O que isso é importante para o meu paciente, tá bom? O outro procedimento, né? Um procedimento bem tranquilo, a gente falou dele, já citou ele em algumas outras aulas, é o acesso venoso central. Esse acesso, ele é importante, né? Principalmente quando você vai ter o paciente por muito tempo hospitalizado e pacientes críticos. Então, no CTI, a maioria está com acesso venoso central, tá? A gente tem um acesso periférico, mas se for um tempo longo, a gente vai para o acesso venoso central. Por quê? Porque ele vai permitir a administração venosa, né, de medicamentos irritantes. Medicamentos que você vai administrar na veia, né, na via periférica, ele vai causar irritação. Pela via central, ele causa uma irritação menor. Solução com hiperosmolaridade, né, que tem uma osmolaridade muito grande, como a nutrição parenteral, também é feita pela via central. Drogas vasoativas que vão causar alterações nos vasos sanguíneos, infusão da grande quantidade de líquido, quando é necessário fazer a administração de um grande volume de líquido, via central, quando existe necessidade de medicamentos e líquidos por longos períodos, né, a gente sabe que o paciente aí, em terapia intensiva, ele necessita, né, de medicamentos e líquidos por longos períodos. Então, a gente vai fazer também via central, hemodiálise, o paciente às vezes vai precisar de hemodiálise, verificação da pressão venosa central, né, ela dá uma pressão mais precisa, e em ocasiões, né, em que há a impossibilidade de fazer função de veias periféricas. Às vezes o paciente ele permanece tanto tempo na unidade que você tenta funcionar, né, vias periféricas e não tem acesso. Você já chega um momento que você não consegue mais. E quando o paciente está muito tempo, a gente sabe que a gente vai trocar
os acessos periféricos aí a cada 72 horas, de acordo com a recomendação da CCIH, né, que é a Comissão de Infecção Hospitalar. Quando eu falo 72 horas, é porque é o padrão da maioria das unidades hospitalares. Pode ser que quando vocês forem trabalhar, a CCIH, de onde vocês estiverem, vai recomendar uma troca às vezes menor, tá? E isso pode variar por causa de surto de infecção ou algum problema que está tendo por questão de infecção na unidade, ou aumentar o prazo, tá, de troca, mas a média em cerca de 72 horas. Então se eu chegar no setor e falar que eu tenho que trocar meu acesso venoso periférico, tá, não é acesso venoso central não, a cada 24 horas, tá errado? Não, isso vai depender de acordo com a recomendação da CCIH de onde você está trabalhando, né? A gente tem uma comissão de infecção, por isso que ela determina. O acesso venoso, ele já não é assim, você não tem que fazer uma troca dele periódica. Você faz o acesso, né? Ele é um procedimento médico, quem faz o acesso central é o médico, a gente só realiza o curativo e mantém essa via pérvica. Então, uma vantagem, se for pensar, porque você não fica perfurando o paciente, né, o tempo todo. Mas a gente tem que avaliar o risco-benefício. Ele é uma porta de entrada para infecção direto no coração, né? Já está lá dentro, é um acesso central. Por que, Ana, que você chama atenção para a infecção? Vamos pensar numa pulsão periférica, tá? Se você tiver uma infecção nesse local, o seu sangue, o micro-organismo, né, a bactéria, ela vai ter que migrar para chegar no seu coração. Mas até lá o seu sistema imunológico pode combater. Ali não. Aqui não. Aqui não. Aqui você está direto com acesso dentro do coração. Então a migração já é direta para o coração, tá? Então por isso que vocês vão ter que avaliar com mais cuidado esse paciente, tá? Não é uma punção tão tranquila. É tranquilo porque quem faz é o médico, a gente já chega com ela pronta. Mas a gente tem que cuidar para não perder e cuidar para não levar nenhuma infecção. Os catéteres que a gente vai poder usar nesse tipo de acesso: os percutâneos, tunelizados e implantáveis, tá? Complicações que a gente pode ter: as infecções, né, é o mais comum, pode ser infecção no local do implante, oclusão, né, se você manipula esse catéter de maneira inadequada, não faz a administração de medicação seguida pela lavagem com solução fisiológica, né, administração de dieta, assim, a lavagem da sonda adequadamente, você vai ter o que? Uma oclusão, tá? Pode ser por cristais de medicação, por resíduos, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. A sepse, que é uma infecção generalizada, e aí a gente tem que estar atento para qualquer sinal de infecção, o paciente está com febre, qualquer alteração, aqui é importante comunicar. A migração desse catéter, né, a gente vai ver que ele fica posicionado, se ele migrar pode causar alguma complicação cardíaca mesmo, compressão desse catéter e o extravasamento, né? Ele é um catéter que ele espera-se que não extravase nada. Por quê? Porque causa complicações e irritação no local da inserção. Então, os catéteres de curta permanência. Você pode fazer um acesso venoso de curta permanência, né? Quando o paciente tem uma estabilidade que não permite o seu acesso venoso periférico, né? Pacientes graves ou pacientes em emergência, situações de emergência que precisa de administrar grande volume. Onde você vai fazer o acesso? Central, tá? Então, ele vai permanecer por um período curto até estabilizar, mas ele precisa dele, né, desse acesso. Então aí você vai inserir o que? Um catéter com menor número de lumens, tá? Comportando a necessidade do paciente. Quem determina o número de lumens? O médico, tá? O médico vai avaliar e vai te pedir. A gente precisa saber que existe catéter, né, de 2, 3, 4, 5. Lembra do catéter de Swan-Gas? A gente falou dele? Teve até questãozinha aí dele, né? A gente já fez até questão de atividade dele aí, o que ele é, para que ele serve. Paciente com necessidade de avaliação hemodinâmica. Então a gente tem que estar atento a isso. Ana, se eu não avaliar o paciente como um todo e o médico pedir um catéter com múltiplos lumens, vai ser um problema? Não. Né? No caso aqui de curta permanência, não. Tá? O que você vai fazer é desperdiçar um catéter que não haveria necessidade.
Mas, se o paciente estiver precisando de muitos números, né? O paciente vai permanecer com esse catéter por mais tempo. E você der um catéter para o médico com poucos números, foi implantado, vai precisar trocar, tá? Por isso a necessidade da gente avaliar esse paciente como um todo. A instalação do catéter, então, ela vai ter como escolha, né, a via subclávia, tanto para adulto quanto para criança. No caso dos recém-nascidos, a gente vai escolher a subclávia, a jugular, a femoral e, o último caso, a umbilical. E aí fica a escolha, né, do médico que é melhor. E a flebotomia, a gente só vai escolher em última opção, tá? Lembrando que sempre a escolha é do médico, mas a gente precisa saber quais são as opções que a gente vai ter. 2. É necessário higienizar a mão, né? O médico vai fazer o uso de clorexidina ou PVPI, né? A povidina e iodo, para fazer a higienização das mãos. Vai usar barreiras de proteção, né? Então é um procedimento, praticamente um procedimento cirúrgico. Gorro, máscara, luva, frontal de manga-luva, luvas estéreis, tá? Para fazer essa inserção. Asepsia do local, né? E ele vai solicitar o material, mas vai ser utilizado clorexidina alcoólica ou álcool 70, umidifica, né, a gás, utilizando pinça e faz a higienização, né? Aquela higienização básica. Realiza o procedimento, né? Com técnica totalmente asséptica, cobrindo a superfície, né? Com campo estéreo. Então, vai deixar aberto só o orifício da região da punção. E após a passagem do catéter, é feito um curativo oclusivo com gase seca no local da inserção. O fio, né, guia, ele é trocado seguindo as recomendações supracitadas. Tá? Então, se tiver que fazer troca, também vai ser com técnica asséptica. Evitar, né, durante o banho, molhar o curativo. A gente faz o banho, mas quem faz a troca aí do curativo, a maioria das vezes vai ser o enfermeiro. Por quê? Primeiro, tem que manter a técnica asséptica e segundo, com risco de infecção, tá? E aí a gente vai notificar, né? Sempre que ele estiver úmido, sujo ou soltando, a gente vai pedir para fazer a troca. Durante o banho a gente não vai molhar, né? A gente vai evitar que esse curativo entre em contato com a água. O curativo com gás, né? Parte superior, com cada 72 horas ou após o banho, tá? E o curativo transparente, que é o que fica sobre a pele, que permite, né, a gente avaliar sem necessidade de retirar todo o material, ele vai ser trocado a cada 7 dias. O curativo ele deve ser feito sempre antes de manipular a higienização das mãos com água e sabão. E depois do procedimento também a gente higieniza as mãos. Quando vai fazer sepsia da pele, né, na região ali do local onde está inserido, a gente vai observar que tem que ser feito o uso do PVPI, né, o povidina com iodo, ou a clorexidina ou álcool 70. Normalmente utiliza a clorexidina, na maioria das vezes, utilizando também luvas estéreis. Tá? O curativo no acesso central, a gente não utiliza luvas de... Desculpa, gente. A gente não utiliza luva de procedimento. Tá? A gente usa luvas estéreis por causa do risco de infecção. Quando faz a troca do curativo, tem que fazer a inspeção do local para sinais de infecção. Quais são os sinais de infecção? Rubor, calor, edema, rubor, calor, tá quente, rubor, vermelho, edema, inchaço, dor, tá? Esses são os 4 sinais aí flogísticos que vão indicar uma inflamação, tá? Então a gente já tem alguns sinais que está acontecendo algum problema no local. No caso pediátrico, o curativo ele vai ser variável, né? Porque tem um risco de deslocar o catéter, tá? Então o período também vai ser variável. Lembrando que criança também ela é mais agitada, então às vezes o cuidado é mais intenso, né? Na pediatria é um pouquinho diferente nisso. Então, manipulação para o acesso, a gente vai higienizar as mãos, usar luvas de procedimentos. Nesse caso aqui, é o procedimento da troca de manipulação para administração de algum medicamento. Né? Faz a desinfecção da conexão do catéter,
da extremidade distal com álcool 70 para qualquer procedimento. Vai fazer a injeção de alguma medicação, tem que fazer a higienização. Protege, né, a borda do equipo com a tampinha própria. Lava o catéter com 3 ml de água destilada ou solução fisiológica e reconecta o equipo ou fecha a torneirinha. A torneirinha é o three-way, tá? Despreza as luvas e lava as mãos. Para não manipular o catéter, né, para administração de medicação, dieta, a gente não precisa de luvas estéreis, tá? Luva de procedimento é ótimo, não precisa de mais nada, mas a gente tem que estar atento à higienização das mãos e a higienização dessas luvas, né? Você pode também reutilizar a luva, por exemplo. Rotina de troca, né? A gente já sabe que o catéter não tem uma rotina. O ideal é que ele fique o maior tempo possível, tá? Sem necessidade de troca, porque se trocou porque teve algum dano. E também que ele seja utilizado pelo menor tempo possível, né? Que o paciente se recupere o mais rápido possível para ele ser retirado. Quanto maior tempo, maior risco de infecção. Algumas exceções que a gente vai ter de troca vai ser o catéter umbilical, né, na criança. Quando for catéter umbilical arterial, ele pode permanecer somente 5 dias. E catéter umbilical venoso até 14 dias. Tá? Então, na criança, ele vai ter que ser feita a retirada antes. Tá? Espero que a criança recupere mais rapidamente. Ele permanece 5 dias quando for arterial e 14 dias quando for venoso. Não pode permanecer um tempo maior que isso. Em relação à troca, né, do catéter com fio guia, a gente só vai fazer ela quando for suspeita de infecção que esteja associada ao catéter. Então, se tiver alguma notificação que o catéter teve risco de infecção ou mau funcionamento do catéter também, tá? Fora isso, a gente não faz a troca. Indicação, né, de troca do local de inserção do catéter, quando a gente observar, né, que está com secreção purulenta, que vai indicar impulso, o catéter central vai ser retirado por fio guia, né, com cultura da ponta positiva, aí também é feita a troca, né? Então a gente faz a cultura daquele material para ver se tem infecção e suspeita de infecção associada ao catéter, tá? E aí a gente vai ter piora, né, desse paciente, deteriorização hemodinâmica, ventilação mecânica ou bacteriemia clínica, tá? Então se tiver presença de bactéria, a gente vai ter avaliação desse paciente, vai ver que tem uma piora do quadro, também é feita a troca do local de inserção. Em alguns casos, a gente vai ter que fazer essa troca mesmo. Então o médico vai optar pela troca do acesso. Por quê? Porque o paciente ainda precisa do acesso, tá? Não é todo paciente que você consegue tirar ele porque tem uma infecção, porque o paciente ainda está precisando de um grande volume de líquido, administração via parenteral, de alimentação. Então a gente tem que avaliar isso, tá? Não é todos os pacientes que a gente vai conseguir fazer essa remoção de maneira adequada. A indicação, né, da troca do local de inserção é quando passar a urgência, tá? Se você não tem mais, sem preparo adequado. Então, se você está numa situação de urgência, às vezes você faz a manipulação, mantendo, né, a técnica o mais correta possível, mas como é uma situação de urgência, a chance de contaminação é grande. Então, aí você tem que fazer a troca em 48 horas. Obstrução do catéter, também é feita a troca. Trombose ou infiltração, né, se tiver, tem que fazer. Mau posicionamento e a fluidotomia, né? Você vai ter que trocar aí no máximo em 96 horas esse catéter, tá? Então, essa é a indicação para a troca do local de inserção do catéter. A rotina de troca do equipo, né? A gente sabe que o catéter não é trocado, mas do equipo sim. A nutrição parenteral, né? Ele é usado um catéter de um único lumen, né? Então você administra ela por um catéter de único lumen. Quando for um catéter de múltiplo, né, você vai trocar o material com uma frequência maior. Se for catéter de vários lumens, tem que separar uma via só para nutrição parenteral. Então o que acontece? Catéter de via única, só aí que entra a nutrição parenteral, tá? Vocês nunca vão administrar nutrição parenteral e medicação na mesma via, tá? No mesmo catéter. Ele tem lumen diferente, entrada diferente. Troca a cada 72 horas equipos de macrogotas, microgotas, PVC e equipo de bomba de não lipídios, tá? A cada 72 horas troca esse equipo. A torneirinha, que é o two-way e o Polyfix, a cada 24 horas.
Quando a gente for utilizar hemoderivados e lipídios, são nutrições parenterais com lipídios, a gente vai trocar a cada 12 horas e a infusão de emulsões lipídicas até 24 horas, tá? É o período mínimo de troca. Normalmente esses catéteres são trocados a cada 24 horas, a gente não fica com ele mais que isso não, em algumas unidades, por causa do risco de infecção. E o catéter de longa permanência? Ele vai ser utilizado já em doenças crônicas, paciente com insuficiência renal, tratamento oncológico, tá? Então ele vai ficar aí um tempo bem longo, podendo chegar a 3 anos, tá? E requer, às vezes, repetidas transfusões e internações para esses pacientes, por isso que ele permanece com ele. Esse aqui, ó. A gente tem ele semi-implantado, tá? Que é esse aqui, o A, e o totalmente implantado, o B, tá? E esses pacientes, eles vão permanecer com ele por muito tempo. O mais comum que a gente vê é esse totalmente implantado. Então, ele fica com um ponto aqui abaixo da pele, né? Onde faz a punção, tá? Com essa ventosinha aqui. A instalação desse catéter é um procedimento cirúrgico, né? E requer métodos de radiodiagnóstico para ver se a implementação deu certo ou não. No centro cirúrgico é utilizado técnicas assépticas, a gente já falou, né, da lavagem das mãos, a degermação da área que vai ser usada, a paramentação completa do médico, tá, e da equipe que vai ajudar, a asepsia do local, espera secar antes de realizar o procedimento, a gente não seca, tá, a gente faz higiene com a cloroxidina ou PVPI, né, alcoólico, mas a gente não seca. Utiliza campos estéreis, que cubra todo o paciente, então a gente não higieniza o paciente como um todo, mas o local do procedimento sim. Faz o curativo, né, depois do procedimento e do ponto de inserção com gás e micropore e acompanha a evolução desse paciente. O catéter de longa permanência, ele fica muito tempo no paciente, tá? Então por isso o cuidado tem que ser triplicado, porque a gente não faz a troca dele tão facilmente. E uma infecção é grave. O curativo, ele vai seguir a mesma recomendação que a gente teve, né? Um catéter de curta duração, mas ele é um procedimento cirúrgico, né? Ele tem uma inserção cirúrgica que também vai necessitar de cuidados. Além disso, a questão de retirada de ponto, né? A gente também vai precisar ter essa orientação para o paciente. Inspeção, né, diária desse local. Observar o reservatório e o trajeto do catéter, né? Se tem presença de sinais logísticos, tem sinais de infecção. Se tiver, tem que comunicar imediatamente o médico. Ana, vocês muitas vezes me perguntam assim, Ana, mas se ele é de longa permanência, como é que eu vou avaliar ele por 3 anos? A gente não avalia por 3 anos, o paciente vai para casa com ele. Mas toda vez que ele retornar à unidade, a gente tem que avaliar. Então é muito comum, especialmente paciente oncológico, ele volta para a unidade e vai fazer um procedimento de urgência e tá com esse catéter, tá? Quando que a gente usa ele? Sempre que possível, porque nem sempre o paciente oncológico ele é fácil acesso venoso, né? Por causa da quimioterapia, rádio, ele tem um acesso um pouquinho mais dificultoso, então a gente pode usar ele, mas tomando cuidado para não perder, né? É um dispositivo que permanece por muitos anos, mas se você não tiver uma manipulação adequada, ele também não vai permanecer por muitos anos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, se você se deparou com um paciente desse, vai ter que funcionar. Como que a gente funciona aí? Faz o uso da higiene das mãos, né? Principalmente paciente de hemodiálise, faz a higienização das mãos. Utiliza luvas estéreis, tá? Realiza sepsia, movimentos circulares e de dentro para fora com cloroxidina. Então você vai fazer aquele movimento de curativo asséptico. Localiza o catéter por palpação. A gente palpa antes de fazer, né, a higienização, porque a gente precisa avaliar se esse paciente está ou não com algum deslocamento, onde que ele está certinho, porque a gente vai ficar funcionando o paciente também não, tá? A gente funciona o mínimo possível e mais próximo do local ideal, né, acertar de primeira. Por quê? Porque você tem a chance de machucar o paciente, mas vocês vão ver que não tem, tá? Quando a gente faz, deixa eu ver se eu tenho uma foto, eu não coloquei foto dele, mas ele parece um
eu vou pôr uma foto para vocês. Ele é um dispositivo bem tranquilo. Lembra o diafragma do estetoscópio? Aquela bolinha do estetoscópio, onde a gente põe o paciente para escutar? É igualzinho. Tá? Você consegue ver no paciente, é bem semelhante. E aí, depois que você palpa, é que você faz a asepsia. Tá? Se você fez a asepsia, você não palpa, tá? Porque se você palpar, você contamina. E aí você funciona, né, com uma agulha de Huber ou um scalp de bisel, né? E faz a função normal. Administra o que for necessário, né? Se vai ser fluido, medicação. Depois que fez a administração, você retira e lava o catéter, né, com solução fisiológica. Retira o que está infundindo e lava, tá? Você não pode deixar de lavar. Além disso, você tem que fazer o quê? A administração de heparina, para evitar a coagulação no local, tá? Porque se não tiver, você também perde esse catéter. Então, você precisa fazer a heparinização dele. Normalmente, a gente utiliza 10 ml, sendo 1 ml de heparina a 5.000 unidades e 9 ml de água destilada, tá? Injeta 6 ml dessa solução nesse catéter. Para quê? Para fazer a limpeza. E aí pode desfuncionar ou manter funcionado até a nova infusão. E aí vai depender da indicação. Como que a gente vai retirar esse catéter? Né? Vocês vão ver que alguns pacientes precisam retirar ele com o tempo. Primeiro, quando você não tem mais indicação de uso. Né? O paciente está curado do câncer, ou o paciente não vai precisar mais de nenhuma hemodiálise ou nenhum tratamento que necessite desse catéter, é indicado a retirada, tá? E aí o médico determina se vai retirar ou não. Complicações na técnica, né? Quando você tem alguma complicação, como a desobstrução desse catéter, ou você teve alguma coagulação e não consegue mais remover esse coágulo, né? Então a gente sabe que o sangue ele é fonte de infecção, então a gente retira, porque ele tá com esse coágulo aí. Confecção de infecções, né? Quando você tem infecções, seja no catéter ou no ósseo dele, né? Ou até mesmo no túnel que fica dentro da veia. E aí a gente faz a retirada para evitar que esse paciente entre num quadro mais grave. Além da pressão do catéter central, a gente tem o central arterial e o central venoso, né? PVC. Ele permite, né, a avaliação da pressão venosa. E ela é medida, né, em centímetros de água ou milímetros de Hg. Lembrando que pra gente o mais comum é milímetros de Hg. Ela vai ficar dentro do átrio direito, né? Então ela faz a avaliação da pré-carga no ventrículo direito. Observa que ela é introduzida através da veia cava superior. Então o local de inserção dela é na veia cava superior e a pressão pode ser monitorada continuamente através de um transdutor eletrônico ou de uma forma intermitente de um manômetro de água. Lembra do catéter Swan-Gas? A gente já falou muito dele, né? Falamos dele em 2 aulas. Ele tem essa parte, né, que permite monitorização dessa pressão venosa central, tá? E aí a gente tem os valores, né, normais em milímetros de Hg 2 a 6 e milímetros de água, né, centímetros de água de 5 a 12. A maioria vai vir em milímetros de Hg, mas a gente pode ter também ele em água e a gente já sabe qual é o parâmetro normal. Então, como que ele é feito, né, o dispositivo? Você faz, né, a inserção do catéter, né, via coração. Então, aqui, ó, extremidade, o catéter na veia cava, ele fica aqui, e ele faz, então, a pré-carga do átrio para o ventrículo, prevendo essa pressão. O ponto zero do manômetro é ajustável, né, com a linha mamo-axilar, né, do mamário. Então, esse é o ponto zero, ó. E esse é o nível do coração do paciente, tá? Então, o manômetro ele vai ser posicionado de acordo com isso. E aí, aqui é o nível 0, com o paciente deitado. Aqui o manômetro, onde a gente vai avaliar a pressão desse paciente, tá? Então, esse é o dispositivo que você vai usar para avaliação da pressão venosa central, tá? E é assim que ele vai ficar. Então, você tem que fazer esse calibre. Mas se não fizer o calibre ideal, a gente vai ter uma pressão errada, né? Então, por isso que a gente precisa descalibrar desse calibre ideal, né? De onde está o dispositivo, ele vira o ponto zero e aqui a gente consegue calcular a pressão.
Alguns materiais necessários, né, para fazer esse procedimento. Vai ser o suporte de soro, onde vai ficar presa a coluna, solução salina, de 0,9%, o equipo, né, para colocar para punção venosa central, fita métrica, fita adesiva, nível ou régua para zerar o sistema, tá? A gente precisa também fazer isso, que é onde vai determinar o ponto zero, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai reunir todos os materiais. Nossa função é essa, né? Reunir os materiais. Posicionar o paciente na posição dorsal, removendo o travesseiro, então esse paciente também fica sem o travesseiro. Conecta o soro ao equipo, preenchendo todo o circuito. Coloca o soro no suporte. Depois a gente coloca, né, a extremidade do equipo ao catéter central e localiza o nível do ato direito do paciente, no quarto ou quinto espaço intercostal, na sua linha mamilar, e alinha a torneirinha da extremidade no mamômetro, onde vai ser colocado zero, tá? Esse é um procedimento que vai ser feito acompanhado aí pelo médico, tá? Então ele vai fazer isso. Então ele vai determinar o momento do zero. Feito isso, abre o soro, né, de forma que não flua para o paciente, deixando que o manômetro seja preenchido até 25 centímetros. Fecha o soro, né, e deixa a solução aberta para o paciente e para o manômetro. E observa, né, a coluna de água que irá baixar à medida que a solução flui para o paciente. Faz a leitura quando a coluna de água se ajustar ao nível da pressão do ato direito, ou seja, quando ocorrer uma oscilação conforme o paciente respirar. Então a gente vê essa oscilação ali, que vai ser a pressão adequada, tá? Vai dar essa pressão certinha para o paciente. Outra coisa, memoriza o número, né? Quando o nível estiver no ponto mais baixo, fecha o sistema e abre a solução venosa anterior. Deixar o paciente confortável e avaliar a medida. Uma leitura, né, próxima ao zero pode indicar choque hipovolêmico, quando o paciente está em choque, e uma leitura acima de 15 pode indicar hipervolemia, né, ou deficiência de contrabilidade cardíaca, ou seja, o coração não está conseguindo contrair adequadamente, tá? E aí precisa de comunicar ao médico para avaliar e ver o que vai ser feito. Aqui na venosa central, chama atenção porque a gente às vezes na correria acha que vai avaliar e é rapidinho, né? Não é um procedimento rapidinho, mesmo que já esteja instalado. Tá? Aqui quem manipula a maioria das vezes vai ser o enfermeiro com nível superior, mas a gente vai acompanhar ele, né? Por isso a importância de saber o que está acontecendo. E também porque durante o procedimento com o paciente, seja um banho ou qualquer procedimento que você for fazer durante uma troca de curativo, você pode se deparar com uma variação, né? E aí se for muito baixo, você está com um paciente de choque com baixo nível de volume, ou muito alto, o paciente está com problema de contração cardíaca, um excesso de volume no organismo, então a gente precisa estar atento para quê? Para cuidar desse paciente e comunicar o que está acontecendo, tá? Então, às vezes, eu explico alguns procedimentos e o nosso objetivo é esse, né? Poder identificar o mais rápido complicações de um paciente. Lembrando que a unidade de terapia intensiva, né, o CTI, ele é um local que o paciente tem variações muito rápidas. Então, às vezes, a primeira pessoa que vê isso é você. Ah, mas eu não tenho a competência técnica para isso. Mas se você não souber e não avaliar rápido, a gente perde o paciente, tá? Então isso é importante. Beleza? A pressão intra-arterial, a PIA, né? PIA é normal, bloco cirúrgico, vocês vão ver que cirurgias extensas e na UTI são os dois locais que a gente tem a presença na PIA e é um procedimento que o enfermeiro pode fazer, né, enfermeiro de ensino superior, e ela permite, né, a avaliação da pressão e é um ponto de local para coleta de gases para avaliação hemodinâmica. Então é uma punção percutânea, então você pode fazer a punção ou fazer a dissecção da artéria, aí já é o caso do médico, mas a gente normalmente faz ela pela punção, né, e permite, né, a monitorização contínua da pressão arterial e fornece os parâmetros de oxigenação sanguínea. Como eu falei, você consegue fazer coleta de gases para fazer gasometria, né, e avaliar o estado hemodinâmico desse paciente. O catéter é conectado, né, a um sistema de transmissão de pressão, que por sua vez é conectado com o monitor e permite avaliação de curva e valores de pressão. Tá, e o mais comum é esse. A punção percutânea
com catéter sobre a agulha para instalação do sistema é um procedimento que pode ser realizado pelo enfermeiro. Por que eu falo que pode? Tá? Porque nem sempre o enfermeiro consegue e às vezes o médico vai ser necessário, tá? Pode ser um médico anestesista, um intensivista que tem experiência, tá? Mas o enfermeiro ele é habilitado, o enfermeiro com ensino superior, ele é habilitado para fazer esse procedimento e a gente como técnico pode ser necessário para ajudar. O procedimento, né? Você monta adequadamente o sistema, utilizando técnica aséptica, porque é um acesso que está dentro de uma artéria, realiza o teste de Allen antes da punção, que é o teste que é esse, você comprime as artérias, a radial e lunar simultaneamente com os dedos indicador e médio, tá? Permanece nessa posição por alguns segundos para ver como é que está essa punção. Quando a palma da mão adquirir tonalidade pálida, então você vai observar o paciente. Significa que houve oclusão do fluxo sanguíneo normal, tá? E aí, teste positivo. Libera a pressão, né, sobre a artéria lunar. E se a mão permanecer pálida, né, a punção não deve ser realizada naquela artéria radial. Por quê? Porque ele está com comprometimento já. Se ele tiver rosado, né, a mão ficou rosada, pode ser realizado. O local de segunda escolha, né, quando você não consegue fazer na região radial ali, é a artéria pendiosa, que vai para o pé. Tá? Então, como você fez? Né? Aqui está o procedimento que eu falei com vocês. Oclui a radial e a ulnar e observa a mão do paciente pálida. Se você tiver liberar a ulnar e a mão do paciente voltar a ficar irrigada, ok, você pode fazer o procedimento naquela mão, tá? Ana, precisa fazer esse teste? Precisa. Por quê? Senão você faz a punção e tem um comprometimento grave aí na circulação desse paciente, tá? Então você tem duas mãos para você tentar. Se não der certo, vai fazer pelo pé, né? Vai ser uma avaliação pelo pedioso, tá? No pé. Mas se você tiver uma avaliação aqui adequada, ok, pode ser feito aqui, tá? Lembrando que essa é uma punção profunda, né? Não é uma punção venosa, né? Que você faz 45 graus e consegue captar. Vocês vão ver que são agulhas mais calibrosas. E o ângulo, né, de inserção é 90 e aí que você vira 45. Então é uma punção mais profunda para você conseguir. Mas antes de fazer esse teste. Algumas complicações, né, que a gente pode observar na pia vão ser o comprometimento vascular, né? O que você pode ter? Você pode ter presença de trombose, pode formar trombos, tá? É um dos problemas que a gente não sabe onde que esse trombo vai parar. Hematoma, né? Extravasamento de sangue arterial aí pode ocorrer. Nem sempre, mas ocorre, tá? No local e é um problema, causa dor. E espasmo vascular também pode ocorrer. Pode ocorrer a desconexão ou a ensanguinação, né? Ou seja, o sistema ele falhar e você precisa fazer uma nova punção. Injeções acidentais de drogas, e aí é um problema, tá? Quando você faz a administração inadequada de droga. Infecção local e sistêmica e lesão nervosa. Esses são alguns pontos que podem ocorrer. E a gente tem que estar atento a isso, tá? Porque é grave e a gente não pode ter esse problema aí tão simples assim, né? A gente tem que avaliar. Lesão nervosa, quando a técnica é inadequada, né? Você pode pegar algum nervo aqui da região da mão e lesionar. Eu costumo falar que a lesão nervosa, né? Quando a gente tá aprendendo, não é algo comum, né? Acontece, mas não é tão comum. Por quê? Porque quando você faz essa técnica aqui correta, você consegue ver onde está o seu pulso, né? Onde você vai funcionar. A chance aí de pegar nervos é menor, tá? Agora, quando a pessoa não conhece a técnica, vai fazer pela primeira vez e não tem conhecimento de anatomia, aí complica, tá? Por que eu tenho falado para resgatar alguns conhecimentos, né? Algumas aulas passadas também eu pedi para resgatar. Eu não vou explicar anatomicamente onde estão as veias, recapitular detalhadamente, né? Eu vou citar e exemplificar igual eu mostrei aqui, ó. Né? Aqui está a artéria radial, aqui está a artéria lunar. Né? A radial, eu sempre lembro da anteninha do rádio, ó, dedinho rádio, mas a gente não vai ficar falando dessas artérias anatomicamente o tempo todo. Eu mostro e exemplifico, mas eu não recapitulo detalhadamente. Então vale a pena, quem tiver dúvidas ainda nos locais de acesso, principalmente acesso venoso,
periférico, né, que o técnico é habilitado para fazer, revisar todas as artérias que podem ser feitas para a gente não ter problema quando já estiver aí na prática, tá? Eu sei que é muito nome, é muito conceito novo, mas vocês já estão aí quase enfermeiros, né? E a responsabilidade é grande. Então vale a pena essa revisão. Se tiverem dúvidas, podem me chamar e esclareço com o maior prazer, tá bom? E aí fazer uma avaliação da pressão, né? Como que é feita essa avaliação da pressão arterial média? Antes do início da aula ali eu falei um pouquinho, né, dela, mas não expliquei como ela é feita. É um cálculo bem simples, né? Você tem a pressão arterial sistólica, mais 2 vezes a pressão diastólica, tá? Então você vai pegar as duas e divide por 3, tá? A sistólica, normalmente ela dá de 100 a 140 e a diastólica de 60 a 90. E a pressão média ela vai variar, né? De 70 a 105 milímetros de Hg, tá? Isso é o normal. Se a pressão arterial média estiver um pouquinho maior, aí a gente tem uma hipertensão, ou abaixo uma hipotensão, e a gente avalia junto à equipe, né? Comunica a equipe para fazer essa avaliação, para ver como que tá essa questão cardíaca do paciente, tá? Então esse é o cálculo da pressão arterial média. Ele é bem tranquilo, né? Você pega a sistólica mais 2 vezes a diastólica e divide por 3. E aí você tem uma pressão arterial média, certinho? E aí nós vamos para a nossa atividade da aula de hoje, tá? Eu vou explicar como é que é essa atividade. Lembrando que as atividades, lembra que eu falei com vocês na primeira aula que eu sempre dou 2, 3, 4, até 5 questões, podendo ser aberto ou fechado, e que as atividades elas devem ser, né, entregues para mim por e-mail, WhatsApp ou na escola, tá? Se for pelo e-mail ou pelo WhatsApp, eu tenho que confirmar recebimento, e se eu não confirmar, por favor, me chama e pergunta, porque vale ponto e presença, tá? Quem não estiver entregando as atividades, a gente tem esse problema da ausência, né, e do ponto, tá? Ao final do semestre, a gente vai ter uma grande quantidade de pontos aí, e se a pessoa, às vezes, não conseguir esses pontos, é um momento decisório aí para aprovação da disciplina, né? E ele vai mostrar para mim como é que tá a questão de vocês estarem assistindo às aulas. Se tá entendendo, se tá conseguindo acompanhar, e até mesmo para eu ver em questão de dúvidas, tá? Quem tá me procurando nas dúvidas eu tenho esclarecido. Quem não tirou dúvida ainda tá a tempo, tá? Nossa prova é daqui 2 semanas, seguindo o calendário, né? Vocês já receberam o calendário acadêmico no grupo. Então fiquem atentos e não deixem para a última hora, tá? Não deixem para a última semana. O que vai acontecer na última semana? Todo mundo vai tentar tirar a dúvida e às vezes eu não vou conseguir responder em tempo hábil, né? A gente tem aí as noites da disciplina para eu poder estar ajudando vocês, mas a gente também está dando a aula nesse momento. Então, se vocês não tirarem essas dúvidas quanto antes, a gente pode não conseguir, né? Então, fiquem atentos a isso, tá? Então, para a aula de hoje, eu quero que vocês me indiquem, né? Me expliquem quais são as dedicações para o marca-passo temporário. Lá atrás eu falei um pouquinho dos marca-passos e falei do temporário, né? E falei quais são os casos que a gente vai precisar de usar o marca-passo temporário, né? Qualquer indicação. E eu quero que vocês me exemplifiquem. Quais são as indicações para cardioversão, né? Quando vai ser feita uma cardioversão? E o que é cardioversão, tá? Por que eu quero saber? Porque eu preciso saber, se você entender o que é uma cardioversão, tá? Então eu também quero saber na 3 o que é uma cardioversão e 4 quais os cuidados pós-angioplastia. Tá? Então, quais os cuidados? Vou até colocar aqui de enfermagem, pra vocês não confundirem. De enfermagem, tá? Pós-angioplastia. Então, o paciente vai fazer uma angioplastia e ele vai permanecer em cuidados pós-angioplastia. E quais vão ser esses cuidados, tá? Então, essa é a nossa atividade da aula 6. Vocês têm uma semana, né, para realizar essa atividade. Então, até a próxima semana, vocês me enviam ela. Pode ser, como eu falei, pelo e-mail, WhatsApp, eu deixo na escola. E eu passo na escola, pego os que estiverem lá. E aí, vou avisando aqui que eu recebi, tá bom? Se tiverem dúvidas, não esquece de mandar. E não se esqueçam, tá? A gente tem um estudo de caso. E o estudo de caso, vocês precisam me entregar dia 28 na escola, tá? Não se esqueçam disso, tá? O estudo de caso é um documento que vai ficar arquivado junto com o histórico de vocês. Qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.